Oremos. Querido e bondoso Deus, que habitas nas alturas dos céus, obrigado, Senhor, porque apesar de estares neste momento no centro do universo, Tu também podes fazer-te presente junto a cada um dos Teus filhos, através da agradável companhia do Espírito Santo. E é justamente ao Espírito Santo, Senhor, que nós pedimos que possa falar-nos, ou o qual nos possa falar ao coração. Nesta manhã, querido Senhor, desejamos conhecer e compreender mais sobre o Teu plano para a nossa vida. É o que Te pedimos e agradecemos humildemente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Convido, portanto, a toda a congregação a curvar os nossos joelhos para orarmos ao Senhor. Senhor, nosso bom Deus e nosso bom Pai, com reverência, Senhor, nós curvamos os nossos joelhos, Senhor, para te poder adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Ó Senhor, que Tu, na verdade, possas fazer sentir, Senhor, no nosso meio, para que, Senhor, o Teu Espírito possa parar nesta sala e que, Senhor, como nós acabamos de cantar, como Tu morreste, Senhor, na cruz do Calvário, hoje vives, Senhor, e nós temos o nosso futuro garantido nas Tuas mãos, Senhor. Ó Pai, que nós, na verdade, possamos, Senhor, ter essa esperança de que quando Tu voltares, Senhor, nós possamos, ó Deus, ser achados no número dos escolhidos, Senhor. Abençoa esta congregação, Senhor, para que nós possamos sentir o Teu amor no nosso coração e esse amor possa ser um amor contagioso, onde possamos, ó Deus, transmitir àqueles, Senhor, a quem nós, Senhor, lidamos no dia a dia. Te pedimos, ó Deus, que sejas também com o mensageiro que escolhestes para nos apresentar a palavra esta manhã. Tu possas falar, Senhor, ao nosso coração, nós possamos estar receptivos, Senhor, à mesma e que possamos não apenas ser ouvintes, mas que possamos também ser praticantes. E hoje, Senhor, que vamos nos abeirar ao Pai da Santa Ceia, da mesa, Senhor, da comunhão, que no nosso coração não possa haver qualquer mágoa, qualquer, Senhor, coisa que nos possa separar do amor de Cristo Jesus. E que possamos, ó Deus, fazê-lo, Senhor, com a convicção de que Tu, Senhor, moras no nosso coração. Perdoa as nossas transgressões por isso, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a mantermos sempre fiéis a Ti, fiéis até à morte. Em nome de Jesus te pedimos todos estes favores. Amém. Bom dia a todos. Está na hora de levantar os dízimos e as ofertas, começando primeiro pelas crianças.
Vou orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo teu povo estar aqui reunido na tua casa de oração. Senhor, abençoa a todos que devolverem os dízimos e as ofertas. Senhor, que estes dízimos e ofertas sejam para o teu serviço. É tudo o que peço em nome do teu Filho amado Jesus, e amém. Bom dia! Bem dispostos? Como é que foi a vossa semana? Foi boa? Que bom! Alguém tem alguma coisa para dizer sobre esta semana? Alguém quer agradecer a Deus por alguma coisa, algum motivo? Ricardo, diz lá. Porque o pai está quase melhor das costas. Muito bem. João Pedro. O João Pedro vem com o Ricardo e foi muito bom ontem, não foi? O Rodrigo. Porque te ajudou na escola esta semana. Realmente nós temos que agradecer a Deus a cada dia tantas bênçãos que Ele derrama sobre nós. Muito bem. Diz lá. Porque Jesus te lembrou da história da lagarta comilona. Muito bem. Será que houve alguém que esteve doente esta semana? Alguém esteve doente esta semana? Que bom, fico muito contente mesmo. Mas eu gostava que vocês me dissessem o que é que acontece quando vocês estão doentes? O que é que acontece, Ricardo? Os papás tratam de ti, muito bem. Muitas dores, com o corpo a doer, desconfortáveis, não é, Margarida? Às vezes temos que ficar na cama. Pois é mesmo isso. Diz Afonso. Pois é, o Afonso falou aqui num aspecto muito importante. Às vezes temos que ir ao hospital, consultar um médico, não é? E às vezes o médico manda-nos tomar remédios e manda-nos ficar na cama, como dizia a Margarida, se não estou em erro, e repousar, não é? Estar na cama para repousar. Mas eu hoje vou-vos contar uma história de alguém que resolveu a sua doença de uma forma diferente. Vocês já estão habituados a ouvir falar na Ellen White, não já? E no Tiago White. Quem era o Tiago White? O marido da Ellen White. Ora, muito bem. O Tiago White era um homem muito, muito ativo. Ele fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Quem é que é capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo? Boa! Temos que ter essa capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E então o Tiago era assim. Ele fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Assim que ele se casou com a Ellen White, eles começaram a viajar muito, porque não era só a Ellen que pregava, o Tiago também pregava. E então acompanhava a sua esposa em todas as viagens. Depois de algum tempo, ele começou a publicar um jornal. Havia várias pessoas que escreviam, ele juntava os artigos e publicava esse jornal. Entretanto, ele ficou a gostar tanto daquele trabalho que passou também a escrever para aquele jornal, tornou-se um escritor. Entretanto, a gráfica começou a crescer, não é? Havia cada vez mais trabalho e ele passou a ser o administrador deste grupo de funcionários. Vejam a quantidade de coisas que o Tiago fazia. E ainda assim, ele foi presidente da Igreja Adventista durante muitos, muitos anos. Com tantas atividades, era inevitável que ele ficasse o quê? O quê? Doente, cansado.
ou sem dormir. Se calhar estas atividades todas faziam com que ele perdesse o sono. E se nós não dormirmos bem, logicamente a nossa saúde vai sofrer com isso, não é? Quando vocês não dormem bem, andam bem dispostos ao outro dia, ou rabugentos? Rabugentos. Pois é, e apetece dormir em qualquer lugar, é isso mesmo. E então, durante este período que ele tinha tanto trabalho, em algumas vezes ele sentiu necessidade de se afastar e repousar e descansar um pouco. A Ellen, que era a sua fiel esposa, cuidava dele com muito amor e muito carinho. Mas ela percebeu que esta falta de saúde podia ser também falta de exercício físico. E então, ela achava que a falta de exercício físico estava a prejudicar a saúde do Tiago e teve uma ideia para resolver aquele problema. Ela pediu ao seu filho, William, que fosse a uma loja de ferramentas comprar uma coisa parecida com esta que eu tenho aqui. Eu vou-vos mostrar e quero saber se vocês sabem para que é que isto serve. Para que é que isto serve? Diz lá, Miguel. Para cavar a terra. Mais? É basicamente isso, não é? Mas só a terra, só onde tem legumes. Diz lá. Cultivo. É verdade, Margarida diz. Muito bem, tratar das plantas também. Então a ideia que a Ellen teve foi pedir ao William para ir a uma loja de ferragens, comprar 3 ancinhos e 3 enxadas. 3 de cada. Para que é que seria? Diz lá, David. Para os 3. Uma para a Ellen, uma para o Tiago e uma para o William. Quando o William chegou a casa com estas ferramentas, ele ficou assim um bocadinho... Ele pensou, mas qual é a ideia da Ellen? O que é que ela quer que eu faça? Eu estou tão doente, mal consigo pegar na enxada. Entretanto, a Ellen incentivou o William, pelo menos, a ir tratar das plantas. Então, lá ia o William, com muito esforço, tratar das plantas. Mas, mesmo sem ele estar a perceber, ele estava ou não a fazer o exercício físico? Estava a fazer exercício físico, muito bem. Entretanto, chegou uma altura, portanto, eles tinham um grande campo de feno. Vocês sabem o que é o feno? Sabem o que é feno? Eu vou-vos mostrar. Achas? O que é isto? Palha. Pois é. É a palha. Então, chegou a altura que o Tiago tinha que juntar a palha e algumas pessoas fazem assim uns retângulos destes grandes, outras enrolam a palha em círculos. E o Tiago estava a começar a ficar preocupado, porque ele sentia que não tinha forças para fazer este trabalho. Como os vizinhos já o haviam ajudado em anos anteriores, o que é que o Tiago pensou? Vou pedir ajuda aos vizinhos. Mas a Ellen foi mais esperta do que ele. Então o que é que a Ellen fez? Ela pensou assim, bem, eu tenho que incentivar o Tiago a trabalhar. Eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer uma visita a todos os meus vizinhos e vou-lhes pedir para arranjarem uma desculpa para não ajudar o Tiago. Então a Ellen foi bater à porta de cada vizinho para que eles não estivessem disponíveis a ajudar o Tiago. Diz, Gui. Um ancinho, 3 ancinhos e 3 enxadas para trabalhar a terra. Então a Ellen... só trouxe um ancinho, sim. Mas eu depois vou-te dar uma enxada, para tu não te esqueces da história, está bem? Então ela foi à casa de todos os vizinhos, bateu à porta e disse-lhes que era um segredo, que eles não podiam contar a ninguém. E que ninguém se deveria manifestar com vontade de ajudar o Tiago. Isto era uma forma de incentivar a que ele melhorasse a sua saúde. Então, quando o Tiago lá foi à casa dos vizinhos pedir ajuda, o que é que os vizinhos disseram? Não podemos, temos outros planos, não podemos ajudar. Bem, o que é que o Tiago pensou? E agora como é que eu vou resolver este problema? Mas ele tinha uma grande mulher ao lado dele, não tinha? A Ellen. E a Ellen nunca desistiu. E então, primeiro, o Tiago conduzia a carroça. E a Ellen e o William punham o feno em cima da carroça.
Mas depois a Ellen também se começou a queixar, porque ela era esperta. E então começou-se a queixar e pediu ajuda ao Tiago. E então, sabem o que é que aconteceu? O Tiago acabou por sair da carroça e ir acartar o feno. Afinal, estava tão doente, conseguiu ou não conseguiu acartar o feno? Conseguiu! Então, o que é que Deus nos diz? Que o exercício físico é ou não é bom para a nossa saúde? Foi o exercício físico que ajudou o Tiago a ficar bom. O exercício físico é um dos remédios naturais que Deus nos deu. E se Deus diz que o exercício físico é bom para a nossa saúde, nós temos que acreditar, assim como tantas outras coisas que Ele nos diz. Está bem? Tudo aquilo que Deus nos diz, nós devemos acreditar e seguir. Com o exercício físico, o Tiago conseguiu, com a ajuda da Ellen, recuperar a sua saúde. Está bem? E eu vou-vos dar agora uma enxada, porque o Gui quer muito uma enxada, não é, Gui? Para vocês não se esquecerem que, fazendo exercício físico, mesmo que não possam ir para a rua andar, ou correr, ou andar de bicicleta, nós podemos fazer exercício físico em casa. Quem é que tem uma horta em casa? Muito bem, mais ou menos. Então, podem ter plantas, podem tratar das plantas, da horta, ajudar a mãe a limpar a casa e o pai. Isso é tudo formas de fazer exercício físico. Está bem? Então vá, um bom sábado para vocês. Mais uma vez gostaria de saudar a toda a igreja aqui reunida. Em particular, eu neste momento gostaria de dar uma saudação muito especial àqueles que são os nossos amigos que nos visitam. E gostaria de pedir que em meu nome e em nome de toda a igreja, se algum membro habitual desta igreja está perto de uma pessoa que não é frequentador regular, que possa lhe dar um cumprimento, possa desejar-lhe, portanto, um bom sábado e dizer muito bem-vindo aqui à casa do Senhor. Por favor, nós temos ali ao fundo uma família bonita, gostaríamos que pudessem ser saudados, vamos lhes dar um abraço, um passo bem. Temos aqui um casal também, ali mais ao fundo temos uma família que está a visitar-nos vinda da Austrália, na verdade temos duas famílias aqui, sejam muito bem-vindos. Temos um grupo de irmãos do norte da Europa, possam ser muito bem-vindos mais uma vez, que o Senhor os abençoe. Temos o Joel ali, que está connosco, não tão distante, mas seja muito bem-vindo. Vamos pedir à Lídia, que é a irmã dele, que já é habitual, que lhe dê um cumprimento em nome da igreja. Muito bem. Temos o Ricardo também, que já começa a ser frequentador habitual desta igreja. Enfim, todos sejam muito bem-vindos. Que o Senhor possa abençoá-los de uma forma muito poderosa. Aquilo que aqui vieram buscar, que verdadeiramente o Senhor lhes possa dar muito para além daquilo que efetivamente vieram em busca. E queremos também saudar os nossos irmãos, os nossos amigos que nos assistem pela internet. Muito provavelmente, algumas pessoas estão neste momento em casa. Você, meu querido irmão, que está em casa por algum motivo de saúde, que Deus o ajude na recuperação da sua saúde, mas principalmente Deus quer curá-lo espiritualmente, para que um dia, quando Ele voltar, você e cada um de nós que aqui está, possamos juntos viver com o Senhor na vida eterna, no lugar paradisíaco que Ele está a preparar para nós. E quero também saudar, se eventualmente alguém nos assiste neste momento, porque, enfim, acedeu ao site desta transmissão, que Deus o possa abençoar também. Se você está apenas de passagem, por favor, continue, porque aquilo que o Senhor tem para lhe dar nesta manhã é algo especial. É a palavra de Deus, a palavra viva, que tem um poder especial. E já que estamos a falar sobre a palavra de Deus, eu gostaria de convidar a todos que abrissem a Bíblia no texto de 1
Coríntios, capítulo 2, e nós vamos ler a partir do verso 1 ao verso 9. E o tema da meditação desta manhã é justamente este: o poder que a palavra de Deus tem na nossa vida. A semana passada, nós falávamos a respeito do poder do nome de Deus. O nome de Deus tem um poder especial para motivar, para animar e para libertar o seu povo. Nesta manhã, nós vamos ver um pouquinho daquele que é o poder da palavra de Deus na vida de cada cristão. O apóstolo São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 1, ele começa a falar a respeito de alguma coisa que era absolutamente desconcertante. Era a mensagem da cruz. Nós há pouquinho cantávamos no hino 70, que tivemos a oportunidade de entoar, cantávamos: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Se pensarmos de uma forma fora, diríamos assim, daqueles que são os nossos parâmetros, os nossos paradigmas cristãos, com os quais nós já estamos tão familiarizados, vamos perceber que a mensagem do cristianismo no tempo do apóstolo Paulo era uma mensagem absolutamente impopular, irracional, raiando talvez até os próprios limites do escandaloso. Vamos ver então aquilo que o apóstolo Paulo nos fala. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 1 em diante. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo era um homem intelectual, sabia usar as palavras, sabia colocar as coisas de uma forma pomposa. Mas quando ele chegou junto da cidade de Corinto para apresentar o Evangelho, não o fez com a retórica e com os recursos do pensamento filosófico que ele tão bem conhecia por ser um erudito. Ele apresentou a palavra de Deus de uma forma simples. Ele aprendeu que o Evangelho tem poder por si mesmo. A relevância da palavra de Deus está na simplicidade do Evangelho. Ele tinha compreendido de que a relevância do Evangelho está na apresentação objetiva, na centralidade de Jesus Cristo e este crucificado. A cruz, para os povos de cultura helenística, de cultura grega, era uma coisa irracional. Eles não entendiam como é que um grupo de pessoas podiam seguir um mestre que tinha sido crucificado. A cruz era o pior tipo de sentença a qual as pessoas mais vis poderiam ser condenadas. E como é que um grupo de pessoas poderia falar com tanto entusiasmo sobre o seu mestre que tinha sido crucificado? Para os judeus, a mensagem de Jesus Cristo era verdadeiramente escandalosa. Como é que se poderia acreditar que Jesus Cristo tinha sido o Messias prolongadamente anunciado pelos profetas no Antigo Testamento, sendo ele um homem que viveu de maneira pobre, humilde e sofredora? É por esta razão que o apóstolo Paulo vai dizer que para os gentios o Evangelho era uma loucura e para os judeus era um escândalo. Mas é justamente esta mensagem absolutamente chocante e desconcertante que o apóstolo Paulo entendeu que podia fazer sentido na vida das pessoas. E porquê? O verso 3 e 4 explicam-nos. Diz: eu estive convosco com fraqueza, em temor e em grande tremor. A grandeza do ser humano está na sua direta capacidade de reconhecer a sua fraqueza. Atingimos o nosso ponto mais forte quando temos a consciência absoluta da nossa fragilidade. Quando sou fraco, então
sou forte. Era esta a conclusão que o apóstolo Paulo tinha chegado. O verso 4 então explica-nos: a minha palavra, a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Havia 3 coisas que acompanhavam a pregação do apóstolo Paulo. 3 manifestações poderosas da presença do Espírito de Deus na sua vida. A primeira delas era a manifestação de sinais verdadeiramente sobrenaturais. Pessoas que eram curadas, pessoas que eram libertas da possessão demoníaca, pessoas que eram verdadeiramente intervencionadas a nível sobrenatural. E este poder ninguém podia negar. A segunda forma de manifestação do poder de Deus, que corroborava com a força do Evangelho, era através da manifestação dos dons espirituais. Os crentes das várias congregações aonde o Evangelho se instalava nas cidades por onde Paulo ia passando, estas comunidades frágeis e muitas vezes até quase que marginais em relação à sociedade, eram preenchidas com capacidades e com dons, com talentos de natureza espiritual que faziam com que estas comunidades estivessem sempre em crescimento. Mas havia também o poder transformador na vida das pessoas que eram tocadas pelo Evangelho. Ladrões que se transformavam em homens honrados. Pessoas imorais e impuras que se tornavam verdadeiros santos. Pessoas cruéis que se tornavam bondosas e caridosas. Pessoas que viviam uma existência desgraçada e infeliz, que de um momento para o outro se tornavam verdadeiras lâmpadas de felicidade e depositários de paz. Bêbados que se tornavam pessoas sóbrias e de bom senso. A este tipo de poder ninguém podia negar a eficácia. E é por isto que o apóstolo Paulo diz que a sua pregação não era nada de especial. Talvez até a eloquência do apóstolo Paulo fosse, diríamos assim, quase que enfadonha. Mas o que é certo é que as suas palavras eram acompanhadas de uma tal convicção, eram seguidas de um tal poder, que o poder não estava necessariamente na forma da pregação, mas no conteúdo da mesma. E, meus queridos irmãos, é exatamente isto que nos falta hoje. Não é a atenção à forma, mas, acima de tudo, ao conteúdo. Nós precisamos ouvir o que Deus tem para nos dizer, independentemente do timbre da voz que Ele usa para o proclamar. Nós precisamos dar atenção à mensagem e não necessariamente à forma como a mensagem nos é apresentada. Porque é a mensagem que tem poder, não a embalagem com que ela é apresentada. O apóstolo Paulo continua dizendo no verso 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Quando o apóstolo Paulo usa aqui a expressão perfeitos, ele não está a dizer que os cristãos fossem pessoas já santificadas, ou pessoas que já tivessem atingido um nível de desenvolvimento espiritual que fossem iguais a Cristo. A palavra que ele usa aqui é uma palavra que transmite a ideia de completude, de maturidade. E o que ele está a dirigir-se àqueles cristãos não é dizendo-lhes que eles são perfeitos em todos os aspectos, mas que eles têm capacidade para entender aquilo que ele lhes queria transmitir. Porque a verdade que ele lhes queria transmitir não era uma verdade que estivesse ao acesso da mente e dos paradigmas humanos. Aquela verdade ou aquela mensagem não apelava à intelectualidade, mas sim à espiritualidade. Não apelava ao orgulho, mas sim ao desejo de se ser melhor à semelhança de Cristo.
não apelava à vaidade, mas mostrava que cada um de nós é suficientemente pecador para precisar de um Salvador. O verso 6 diz: todavia falamos sabedoria entre perfeitos. Verso 7, peço desculpa. Mas falamos sabedoria de Deus, oculta em mistério. O apóstolo Paulo frequentemente falava do mistério. O mistério, não que fosse alguma coisa oculta, incompreensível, mas alguma coisa que é de tal forma insondável e que está para além da compreensão humana, que nos soa como se fosse efetivamente algo que precisa ser estudado e desvendado. E que mistério é este? Diz o apóstolo Paulo no verso 7, oculta, Deus nos fala em sabedoria oculta, em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. E aquilo que o apóstolo Paulo está a falar é do plano da salvação. De um Deus que encontra uma solução para um problema que ainda não existia. A solução de Deus para o pecado, quando Ele ainda nem sequer se tinha manifestado no nosso planeta. Nós sabemos que o plano da redenção foi definido antes que o ser humano viesse a existir. E é por esta razão que o apóstolo Paulo nos fala deste mistério. Um Deus que ama tanto os seus filhos, que está disposto a ir aos limites irrazoáveis de entregar o seu próprio Filho para salvar estas criaturas. E diante desta incompreensibilidade, o apóstolo Paulo diz, verso 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Sabedoria esta que, se eles conhecessem, nunca teriam crucificado o Senhor da Glória. O verso 9 leva-nos agora para um nível muito elevado na compreensão daquilo que Deus nos quer mostrar. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. E, meus queridos irmãos, se já não é suficientemente desconcertante a ideia de um Deus que está disponível para dar o seu Filho, para morrer na cruz do Calvário, para salvar a humanidade pecadora, pessoas que decidiram desobedecer a Deus, se já não fosse suficientemente estranha à lógica humana esta ideia, ainda a ideia de que este Deus está tão ansioso para viver com os seus filhos, a ponto de lhes preparar coisas que eles não são capazes de imaginar, que eles nunca ouviram falar, que eles nunca viram. É isto que Deus tem preparado para nós. E, meus queridos irmãos, quando nós lemos, por exemplo, textos como Apocalipse 21 ou Apocalipse 22, e encontramos ali a descrição da Nova Jerusalém, uma cidade completamente feita de materiais nobres, pedras preciosas, ouro, pérolas. Não é nada com mau gosto. Pelo contrário, uma arquitetura que nunca, com um design que nunca foi visto, nem imaginado por ninguém. Com algo fabuloso como um rio de água que tem a capacidade de restituir a vida a quem dela beber. Uma árvore de onde existem cada mês frutos que brotam, que têm propriedades terapêuticas capazes de restituir a saúde e prolongar a vida a cada pessoa que deles comer. As folhas dessa árvore serão remédio para restaurar a vida e a saúde a qualquer um de nós. Quando nós lemos isto, apenas como uma simples descrição do muito que Deus tem para nos dar, nós ficamos com a nossa imaginação a viajar. Nós ficamos, diríamos assim, estupefatos diante de tudo isto. É aquilo que o apóstolo Paulo diz. Aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que os olhos nunca viram, aquilo que nunca subiu à imaginação de ninguém. É o que Deus tem preparado para si, meu querido irmão, minha querida irmã. É o que Deus tem preparado para si, meu querido amigo que nos assiste pela internet. É o que Deus tem preparado para cada um de nós. Um Deus que tem tantas saudades de nós. Um Deus que nos deseja abraçar de uma forma tão carinhosa, que esteve disposto a dar o seu Filho para morrer no nosso lugar.
Um Deus ao qual nesta manhã nós desejamos louvar e celebrar pela sua grande graça, por esta misteriosa motivação que existe no seu coração de nos salvar, sendo nós pecadores, sendo nós transgressores da sua lei. É este Deus que nós temos que louvar. É este Deus que nós temos que contemplar. É este Deus que nós temos que, efetivamente, agradecer pela sua grande bondade. E eu gostaria de convidar, meus irmãos, a que, antes de sairmos para o lava-pés, pudéssemos justamente cantar a certeza de vermos Jesus voltar em breve. O hino 138, 138. Este hino, cujo título é A Manhã de Luz. E eu gostaria de pedir que nós pudéssemos fazer da seguinte forma. Vamos cantar a primeira estrofe e o coro. E a partir do momento que começarmos a segunda estrofe, vamos começar, portanto, a dirigir-nos para o nosso lugar do lava-pés. Como já sabem, as senhoras deverão sair por esta porta, aqui, portanto, ao lado esquerdo, ao lado direito para quem estiver a sair, portanto, os senhores ir para a sala onde habitualmente costumamos ir e os senhores, os cavalheiros, sairão pela porta principal que dá acesso mais fácil à sala onde habitualmente costumamos também fazer o lava-pés. Vamos colocar-nos de pé e cantar as estrofes do hino 138. Ao final do coro, nós começamos então gradualmente a sair.